Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Nós louvamos ao Senhor mais uma vez, porque Ele tem nos dado esse privilégio. Eu digo sempre isso, porque verdadeiramente é um privilégio estar na presença do Senhor. É um privilégio poder conhecê-lo mais por meio da sua palavra, porque é através da palavra do Senhor que nós somos melhorados, santificados, vivificados, purificados. Amém? Nós daremos continuidade a essa série de estudos que nós estamos fazendo acerca dos 12 discípulos de Jesus. Como eu venho falando, nós estamos utilizando como livro, já que a gente não tem revista da EBD, o livro 12 Homens Extraordinariamente Comuns, de John MacArthur. E o discípulo que nós iremos estudar nessa manhã é o discípulo Filipe. Nosso objetivo principal com essa lição é, como a gente vem falando nas demais, desconstruir algumas ideias equivocadas que nós temos sobre os discípulos, como sendo homens santos deles próprios, homens perfeitos por eles próprios. Mas a gente vem aprendendo e o objetivo de hoje é ratificar essa ideia de que eram homens comuns, homens falhos, homens fracos, mas o Senhor os escolheu, os perdoou, os tratou e os usou para nos mostrar que o Senhor é aquele que usa as coisas fracas, as coisas pequenas, as coisas falhas, para que a gente entenda que não é nós, não é por nós e por causa de nós, mas é por causa do poder de Deus, da graça e da misericórdia dele sobre as nossas vidas, é que nós somos usados. E assim como o Senhor usou aqueles 12 homens comuns, extraordinariamente comuns, ele também pode nos usar nesse tempo, apesar de quem nós somos. Dito isso, meus irmãos, agora a gente vai propriamente para o conteúdo da lição de hoje, que é a vida, o ministério de Filipe, do apóstolo Filipe. É entender quais são as informações que a Bíblia traz sobre esse apóstolo. Então, a primeira coisa é que esse nome Filipe é um nome grego e significa aquele que gosta de cavalos. E por que é importante a gente ressaltar que Filipe é um nome grego? Porque Filipe, assim como todos os 12 apóstolos, eles eram judeus, eles não eram gregos. Mas o que acontece é que toda aquela região onde os apóstolos viviam, onde aconteceu o ministério de Jesus, desde o século IV a.C., que era aquela região toda ali do Mediterrâneo, havia sido dominada pelos gregos. E os gregos subjugaram aqueles povos, inclusive os judeus, que tiveram que assimilar os costumes, a língua, a cultura dos gregos. E um dos traços culturais dos gregos que os judeus absorveram foi colocar nomes nos seus filhos, nomes gregos. Mas comumente eles faziam o seguinte, eles colocavam o nome grego, mas também para conservar entre eles a cultura dos judeus, eles colocavam um outro nome, um nome judeu. Então, provavelmente, Filipe tinha um nome grego, que era Filipe, mas ele também tinha um nome judeu. Porém, a Bíblia não menciona esse outro nome. Todos os momentos que Filipe aparece, só aparece com esse nome grego. Mas é importante a gente pensar que provavelmente ele tinha um outro nome, um nome judeu. Uma outra informação que a Bíblia traz é que Filipe, ele era da cidade de Betsaida, que era a mesma cidade de André e de Pedro. Isso fica muito claro no capítulo 1 de João 1, verso 44, que diz assim: E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Betsaida era uma cidade muito pequenininha, então provavelmente todos eles se conheciam, Filipe, André, Pedro, e mais para frente a gente vai ver que também tinha Natanael, que provavelmente eles também se conheciam. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas não falam, não apresentam detalhes sobre Filipe. Todas as cenas em que Filipe aparece estão no Evangelho de João. Então, para aqueles que quiserem aprender de forma mais aprofundada sobre a vida desse discípulo, tem que focar no estudo de
João, do Evangelho de João, porque nos outros evangelhos não aparece. Uma outra coisa importante que da gente mencionar sobre Filipe é que comumente o nome dele sempre aparece atrelado ao de um outro apóstolo, que era Natanael, também conhecido como Bartolomeu, e o que demonstra que certamente eles eram amigos. Uma das passagens que revelam o nome de Filipe atrelado ao de Natanael é João capítulo 1, verso 45, que diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, uma das muitas passagens sobre Filipe, onde o nome dele está atrelado ao nome de Natanael, que demonstra que eles eram amigos. Outra coisa importante da gente mencionar é que esse Filipe aqui, o apóstolo, não é aquele Filipe diácono que é descrito lá em Atos capítulo 6, que os irmãos devem conhecer essa história, que foi aquele evangelista que levou o eunuco etíope até Cristo. Lá é um outro Filipe, aquele Filipe lá de Atos 6 é outro. Não é esse Filipe aqui, o apóstolo, aqui é outra pessoa. Uma outra informação sobre ele que a Bíblia traz é que o chamado de Filipe por Jesus aconteceu depois que Jesus já tinha chamado André, João e Pedro. Isso fica claro em João capítulo 1, dos versículos 40 até o 43. Os irmãos podem ler em casa, mas eu vou ler somente o 43, que diz assim: no dia seguinte, depois de Jesus ter chamado João, André, Pedro, aí ele diz assim no verso 43: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E uma outra coisa que a Bíblia também fala sobre quem ele era, quem Filipe era, é que ele era um conhecedor da lei. Provavelmente ele era um estudioso da lei de Moisés. Ele conhecia a palavra. Porque como esse versículo, João 1, 45, que nós lemos, Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Quer dizer, ele vai até Natanael falar que eles esperavam, eles acharam, né? Se eles acharam é porque eles procuraram, né? Aquele de quem estava escrito, os profetas escreviam, estava escrito lá na lei, né? Então, demonstra que ele era um homem que conhecia a lei de Moisés. Então, essas são as principais informações que a gente pode encontrar na Bíblia sobre esse discípulo Filipe. Sobre a personalidade de Filipe. A primeira coisa que até já ficou subentendido, né, é que ele era um homem sedento do Messias. Ele era um homem de fé que aguardava o Cristo. Como no versículo que a gente leu, capítulo 1, verso 45 de João, que foi esse versículo que a gente já leu 2 vezes, o Filipe, ele vai até Natanael depois que Jesus o chama, e ele fala o que para Natanael? Que aqueles a quem eles esperavam, que estava descrito na lei, anunciado pelos profetas, ele havia o achado. Eles acharam aquele homem, ou seja, se eles acharam é porque eles estavam procurando. Ele esperava, ele aguardava, ele ansiava por esse Messias. Então, é um dos traços da personalidade de Filipe que a Bíblia apresenta, que ele era um homem sedento do Messias. Outro traço também é que ele tinha um coração evangelista. Nesse mesmo versículo está aí, o versículo 45, João 1, 45, é que logo que Jesus o chamou, a primeira atitude dele não foi ficar com Jesus só para ele. Ele correu logo, foi falar do evangelho, foi falar de Jesus, foi pregar sobre Jesus para o seu amigo Natanael. Então demonstra um coração de um homem evangelista. Porém, apesar dessas qualidades positivas da personalidade de Filipe, assim como os demais discípulos, ele também tinha fragilidades, fraquezas. Ele era um homem comum, extraordinariamente comum,
mas que mesmo assim, apesar de quem ele era, o Senhor o chamou, o tratou e o usou. Isso fica evidente no capítulo 6, dos versos 1 ao 12 de João. É um dos textos que falam um pouco dessa personalidade de Filipe, mostrando que, apesar dele ter um coração evangelista, apesar dele ser um homem sedento pelo Messias, diante das dificuldades, a fé de Filipe se mostrou muito frágil, muito fraca. Eu não vou ler o texto todo, João 6, dos versos 1 ao 12, mas é importante que os irmãos leiam em casa. Eu vou ler apenas os versículos 6 ao 8. 6 ao 9, melhor dizendo, diz assim. Do 5 ao 8. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanto? Então, qual foi o contexto desses versículos que eu li aqui? É uma passagem muito conhecida, que é a da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Jesus estava pregando, uma grande multidão foi chegando. A Bíblia fala que eram 5.000 homens, mas a gente sabe que tinham possivelmente muitas mulheres e crianças, inclusive os estudiosos chegam a dizer que aquela multidão poderia chegar a ter entre 10 a 20 mil pessoas se fossem contados todos, homens, mulheres e crianças. E aí a Bíblia continua dizendo que, nesse capítulo 6 de João, que Jesus continuou a pregar, a multidão perplexa assistia, só que a noite ia chegando, a cidade era longe e alguém disse, um dos discípulos disse, né, que era necessário despedir a multidão para que eles fossem comer. Mas Jesus vira-se para Filipe e diz que era necessário, como é que ia fazer para alimentar a multidão? E aí, onde vamos comprar pão no verso 5 para estes comerem? E aí o verso 6 diz que Jesus sabia o que ia fazer. Porém, ele fez isso para experimentar Filipe, porque Jesus conhecia que a fé de Filipe era uma fé frágil, era a fé pequena. E qual foi a resposta de Filipe? A resposta dele está lá no verso 7, que só demonstra que realmente a fé dele era fraca. Ele diz, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Quer dizer, a gente precisa entender que Filipe já andava com Jesus, Filipe já tinha visto Jesus operar milagres, inclusive em João capítulo 2, verso 2, que os irmãos também podem ler. Esse versículo fala de que Jesus junto com todos os discípulos, inclusive Filipe, os discípulos presenciaram Jesus transformar água em vinho. Né? Então, era para Filipe entender que Jesus podia fazer também, assim como ele operou o milagre lá em Caná da Galileia, transformando água em vinho, ele também poderia alimentar aquela multidão. Mas, pelo contrário, diante daquela dificuldade, diante daquela tão grande multidão, qual foi a resposta de Filipe? Que nem se eles tivessem 200 dinheiros, seria suficiente para alimentar aquela multidão. Então, uma fé fraca, né? Ele poderia ter dito assim como André, né, que chegou para Jesus e disse, aqui tem 5 pães e 2 peixinhos, mas Filipe não teve uma fé robusta para crer naquele momento que Jesus poderia fazer aquilo. Além dessa fragilidade na fé de Filipe, como vemos aí nesse texto, que diante da pressão, diante daquela circunstância tão adversa, ele não conseguiu crer. Pelo menos ele não demonstrou com a sua boca que ele cria que Jesus podia fazer aquilo.
Uma outra passagem que também demonstra um pouco da personalidade de Filipe está lá em João, capítulo 12, os versos 20 ao 22, que eu vou ler aqui. Diz assim o texto: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. O que é que a gente percebe nesse texto aqui? A Bíblia fala, no capítulo 2, que era a época da Páscoa, e Jesus, juntamente com os discípulos e uma grande multidão, tinha subido para Jerusalém para adorar, né? Por conta que era uma tradição dos judeus, nesse período, fazer essas celebrações. E aí, muitos gregos, a Bíblia também fala que muitos gregos também subiram para adorar, ou seja, eles não eram judeus, eles não faziam parte do povo escolhido por Deus, porque o povo escolhido eram os judeus. Mas em várias ocasiões Jesus disse que a vontade dele era que todos fossem salvos, não só judeus, mas também os gentios. Então, aqueles gregos, aquelas pessoas gentias que não eram do povo de Deus, eles demonstraram interesse em conhecer Jesus. Aí o verso 20 diz que, o 21 diz que eles se dirigiram até Filipe e rogaram-lhe dizendo que queriam ver a Jesus, queriam conhecer a Jesus. Provavelmente eles procuraram Filipe, dentre todos os discípulos, até pelo fato do nome de Filipe ser grego, então de alguma maneira eles se identificaram. A gente não sabe exatamente o porquê. Fato é que Filipe demonstra aqui um traço de sua personalidade que era a falta de proatividade. Ele não era aquele homem líder de chegar, de procurar Jesus, de levar pessoas até Jesus como André. Não. Quando os gregos procuram ele para conhecerem Jesus, para ele ser a ponte entre eles e Jesus, o que ele faz? Ele procura André, o outro discípulo, para que André faça isso, né? Então, falta que ele demonstra aqui timidez, falta de proatividade, uma liderança fraca. Demonstra que ele não era esse homem muito corajoso, porque até aqui, em nenhum momento da Bíblia, tinha havido ainda uma ocasião em que um discípulo apresenta, digamos assim, um não-judeu a Jesus. Então, talvez Filipe tenha ficado com medo, né? O que iria acontecer caso Jesus não gostasse? Enfim, então assim, tímido, faltou coragem. Pelo contrário, André não. André vai lá e apresenta. Então, é um traço da personalidade de Filipe. Não era um homem corajoso, não era um homem proativo, era um homem tímido. E um outro texto também de João que traz um pouco dessa personalidade de Filipe, revelando também como homem cheio de falhas e de fraquezas, está em João, capítulo 14, os versos 6 ao 11, que eu quero ler aqui. Diz assim a palavra: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me ver a mim, vê o Pai. E como me dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é que faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, o que esse texto está dizendo? O capítulo 14 de João traz a noite anterior à morte de Jesus. Então, Jesus sabia que ele no dia seguinte seria morto, ele passaria por todo aquele sofrimento. Então, o que ele faz? Ele reúne os discípulos e ele busca consolar aqueles discípulos, falando que eles não precisavam turbar o coração, que eles podiam crer em Jesus e crer
crê em Deus e que também nele, né? E ele fala que na casa do Pai há muitas moradas, que ele ia preparar o lugar para os discípulos, ou seja, ele estava preparando o coração dos discípulos porque ele sabia que ia ser duro o dia seguinte, a perda dele, o sofrimento dele, os discípulos ficarem sem Jesus. E aí Tomé, enquanto Jesus falava, disse assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podereis saber o caminho. Então, quando Tomé diz isso, Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, Jesus está trazendo uma das maiores passagens, uma das passagens mais importantes da Bíblia, porque ele está dizendo que o caminho do homem para Deus é o próprio Jesus. Não há outro mediador. E aí Filipe vem com uma das afirmações mais decepcionantes dentre todas que os discípulos poderiam dizer naquela ocasião. Está lá no verso 8, né? Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E aí Jesus fica profundamente entristecido porque ele disse no verso 9: Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem, Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, o que essa afirmação de Filipe estava demonstrando? É o que o próprio Jesus havia dito em Lucas 24, 25. Que não só Filipe, mas todos os discípulos, eles eram nécios, eles eram tardos de coração para crer. Muitas vezes eles não entendiam o propósito, o que Jesus dizia, mesmo eles tendo visto tantos milagres, tendo experimentado Jesus fazendo coisas tremendas, expulsando demônios, fazendo milagres, curando enfermidades, deformidades. Jesus por várias vezes falou claramente aos discípulos qual era o propósito dele, que ele era Deus. Inclusive nessa própria passagem aqui, Jesus estava dizendo diretamente para eles: eu e o Pai somos um, e tudo mais. Filipe volta para eles e diz: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então, revelando aqui que ele ainda não havia conseguido entender que Jesus era Deus, que Cristo era Deus. Então, faltava ainda maturidade espiritual na vida de Filipe, profundidade, entendimento, convicção de quem era Jesus, que Jesus era Deus. Porém, apesar de todas essas falhas e fraquezas na fé, nas convicções de Filipe, assim como o Senhor fez na vida de de todos os demais discípulos, né, de todos os que a gente viu até agora, o que a gente vai ver se assim o Senhor nos permitir, a gente vai perceber que Jesus o tratou, o perdoou, derramou poder sobre a vida dele e o usou de maneira tremenda. A tradição, a maioria dos relatos da tradição revelam que Filipe foi um grande instrumento no crescimento da igreja primitiva. Ele foi um dos primeiros apóstolos a sofrer o martírio, a morrer, a ser assassinado por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. A tradição diz que provavelmente ele morreu apedrejado em Heliópolis, na Ásia Menor, 8 anos depois da morte de Tiago, que foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Porém, antes dele morrer, antes da morte de Filipe, multidões foram levadas a Cristo por intermédio da sua pregação, o que reforça aquilo que eu venho falando desde o início, que Jesus usa as coisas fracas, falhas, desprezadas desse mundo para confundir as fortes e as sábias. Jesus poderia ter escolhido pessoas sábias, pessoas que do ponto de vista humano aprenderiam as coisas de uma forma mais fácil, mas ele quis escolher homens como Filipe, como os demais apóstolos, justamente para mostrar que o poder está nele e não em nós, como está lá em 1 Coríntios 1, versos 27 ao 29. Então, meus irmãos, o que a gente pode também aprender nessa manhã, já concluindo, é que mesmo que a nossa fé seja frágil em muitos momentos, como foi a fé de Filipe, se a gente se quedar diante do Senhor e clamar por fé, por fortalecimento, por intimidade, por mais de Deus, Ele pode fortalecer a nossa fé, Ele pode nos fortalecer e nos usar para a glória dele. Precisamos também crer
que Deus está no controle. Porque naquele momento que Filipe viu aquela multidão, os olhos dele foram postos nas circunstâncias. Realmente, do ponto de vista humano, era impossível eles conseguirem alimento para toda aquela multidão naquele momento. Mas a gente precisa crer que nosso Deus, ele tem nas mãos dele todo o poder. Dele é o sim, por meio dele é o amém. Ele é soberano, ele não conhece dificuldades, ele não conhece impossibilidades. Então, assim como ele alimentou milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, assim como ele fez aquele milagre e tantos outros, ele continua sendo Deus, ele continua sendo o mesmo e ele pode fazer no nosso tempo também coisas tremendas. Se nós confiarmos nele, se nós depositarmos a nossa esperança nele, o Senhor pode fazer ainda muita coisa nesse tempo, sobretudo nesse momento de pandemia que a gente tem vivido, dias difíceis, realmente a gente não pode negar isso. Mas uma coisa é certa, Deus, ele não perdeu o controle da situação. E certamente no tempo dele, na hora que ele quiser e da maneira que ele quiser, ele pode fazer cessar tudo isso. Então, que os nossos olhos não estejam postos na pandemia ou em qualquer outro problema, mas no nosso Deus que é soberano e que governa sobre tudo e sobre todos. E uma outra coisa que eu queria também deixar como conclusão nessa manhã é que, se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor, Ele pode nos usar. Apesar de quem nós somos, a gente não pode olhar para as nossas fraquezas, para as nossas debilidades. O Senhor, Ele quer pessoas disponíveis, não pessoas capacitadas, pessoas fortes. Não, a gente tem que se colocar nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Como Isaías fez, eu sou um homem puro e habito em meio a um povo de impuros lábios. Mas quando Isaías reconheceu quem ele era, a Bíblia diz que o Senhor tocou Isaías, purificou e usou. Então, que nessa manhã seja uma manhã também de entrega, que possamos nos entregar, nos colocar nas mãos de Deus, para que Ele faça em nós e através de nós tudo aquilo que está no coração dEle. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos e que o Espírito Santo complete a palavra no coração de cada um. Deus abençoe. Bom dia.